Olá, videoaula 55 do curso de Matemática Básica. Nós iremos nessa videoaula sair um pouco da matemática, mas vamos usar a palavra sair entre aspas, né? Porque na realidade a matemática vai estar presente, mas a tônica da aula de hoje será a física, né? Vamos usar como pretexto para sairmos da matemática, quer dizer, pretexto não, desculpe, pretextos, são dois pretextos. Um deles são as equações fracionárias e o outro pretexto são as equações literais. Vamos usar eles, né? Ou então vamos usá-los como desculpa, se nós assim quisermos, né? Para falar de física, né? O tempo todo matemática, 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 tem hora que você se cansa um pouco. Eu concordo com você, né? Então, para a gente sair um pouquinho da rotina, vamos falar de física hoje. Mais precisamente das aplicações que a física faz das equações literais e das equações fracionárias. Eu coloquei dois exemplos aqui dessas aplicações. Aqui em cima você tem a famosa fórmula de Torricelli, né? Evangelista Torricelli, físico e matemático italiano do século XVII. É isso mesmo? A fórmula em homenagem a ele, né? Fórmula de Torricelli. É o que nós iríamos ver nesta videoaula hoje, tá bom? Você está vendo que isso aqui é uma equação literal na variável V e os parâmetros são V0, o A e o ΔS, que daqui a pouco a gente explica cada um desses parâmetros. Não fica preocupado aí não. Aqui nós temos, nessa parte de baixo, nós temos a expressão matemática de uma lei da física chamada Lei de Coulomb, né? É lá da eletrostática. É uma lei que descreve o comportamento da força elétrica entre duas cargas pontuais. Mas Lei de Coulomb, Charles Auguste Coulomb, ele era engenheiro militar da França, né? Século XVIII, século XIX. Morreu no iniciozinho do século XIX. Então nós não vamos trabalhar com ela nessa videoaula, porque se nós formos falar das duas, da maneira como eu vou falar, de maneira bem detalhada, a aula termina ultrapassando 1 hora e fica um tanto quanto cansativa. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos deixar ela para a videoaula 56, né? Fica aqui minha promessa. E essa daqui a gente usa toda essa videoaula para falar, né, de uma maneira detalhada, de uma maneira mais produtiva, sobre esta equação literal. Estamos usando, se na realidade a equação literal nós vimos, tanto as literais quanto as fracionárias, nós vimos na videoaula passada. Então hoje vai ser uma videoaula especial. É isso mesmo? Então vamos trabalhar com ela, a fórmula de Torricelli. Bom, mas você, antes de nós começarmos a fazer os cálculos, eu preciso primeiro passar alguns conceitos para você da física, porque sem esses conceitos existe a possibilidade, e isso me preocupa, de que você termine não entendendo determinadas informações que eu vou passar aqui para você, tá bom? Essa fórmula aqui é uma fórmula lá da cinemática escalar, e vamos falar então o que é cinemática e vamos falar o que é escalar. Você tem na física basicamente duas grandezas: as grandezas vetoriais e as grandezas escalares. Vamos lá. São coisas completamente distintas e eu vou dar exemplos de cada uma delas. Grandezas vetoriais. O que são grandezas vetoriais? São aquelas grandezas que, para ficarem perfeitamente identificadas, elas precisam de 3 informações: o módulo, a direção e o sentido. É obrigatório essas 3, senão a informação é incompleta. Exemplos de grandezas vetoriais. Eu estou falando de vetoriais, não é isso mesmo? Vamos lá. Velocidade, deslocamento, aceleração, força, campo elétrico, entre outros. Isso aqui foi o que me veio aqui na cabeça. Tudo isso são exemplos de grandezas vetoriais. Vamos lá, exemplo. Vamos pegar o seguinte exemplo: um avião voando
a 200 km por hora. Se você chega para um físico e diz que a velocidade de um avião é de 200 km por hora, para o físico essa informação é incompleta, está faltando a direção e o sentido. Pois esse avião pode estar se deslocando a 200 km por hora na horizontal ou na vertical, ou em outras inclinações, mas aí é incompleto. E se for na horizontal, se você fornecer a direção horizontal, você ainda tem que fornecer o sentido, porque pode ser na horizontal da direita para a esquerda, ou então da esquerda para a direita. Se for na vertical, pode ser que ele esteja subindo ou descendo, seria o sentido, né? Percebeu aí? Tem determinadas grandezas que você não precisa, não pode dizer, olha, 200 km por hora. Não, não é assim. 200 km por hora na horizontal da direita para a esquerda. Ou então, 200 km por hora na vertical de baixo para cima, subindo. Então, esses tipos de grandezas são chamadas grandezas vetoriais. Um outro exemplo, vamos pegar que ocorreu aqui agora. Vamos lá, esse livro aqui agora, vamos lá. Eu vou aplicar uma força nesse livro. Eu vou pegar o pincel aqui e vou aplicar uma força. Essa força terá direção horizontal, módulo, digamos, não sei, 0,2 Newton. Exemplo aqui, né? Vai ter direção horizontal e sentido de afastamento em relação a mim. Então o módulo é 0,2 Newton, a direção horizontal e o sentido de afastamento. Agora, a mesma força, entendeu? Agora com outro sentido. Agora o sentido de aproximação. Vamos lá, módulo 0,2 Newton, deslocamento horizontal, sentido de aproximação em relação a Ayrton. Veja que são forças diferentes. O módulo foi o mesmo, a direção foi a mesma, mas o sentido mudou e, portanto, foi outra força. Então, esses são exemplos de grandezas vetoriais. E as grandezas escalares, que é o que eu já estou me aproximando dessa forma, são aquelas grandezas que não precisam de direção, elas não precisam de sentido, basta apenas um número, né, e uma unidade de medida. Você quer exemplos? Vamos lá. Massa de um corpo, temperatura, energia, potência. Pronto, são os que me vieram aqui na cabeça. São exemplos de grandezas escalares. Por exemplo, a massa de um corpo, vamos lá, 95 quilos, que é a minha massa, que a gente erroneamente chama de peso, né? Peso não é uma grandeza escalar, peso é uma grandeza vetorial. O peso é a força com que a Terra lhe puxa para o seu centro. Portanto, se é força, tem direção, o peso tem uma direção, tem um módulo e tem um sentido. Não é peso, estou falando de massa. Se eu estou andando para a direita, minha massa é de 95 quilos. Se eu estou andando para a esquerda, minha massa é de 95 quilos. Se eu estou aqui na Terra, minha massa é de 95 quilos. Se eu estou subindo ou descendo, minha massa continua sendo 95 quilos. Se eu estou na Lua, minha massa continua sendo 95 quilos. Então eu só preciso de um número, 95, e uma unidade de medida, quilos. Pronto, acabou. Esses são exemplos de grandezas escalares. Tá bom? Isso que a gente está trabalhando, vai trabalhar, é uma grandeza escalar. Tá bom? Ou melhor, são informações escalares. Muito bem. Dentro da física você tem uma área chamada cinemática. A cinemática, ela se encarrega de estudar o movimento dos corpos, do corpo ou de um sistema de corpos, sem se preocupar com as causas que deram origem àquele movimento. Delas não se importa. Essa parte aí fica encarregada a dinâmica que se interessa por isso. Mas só o movimento, eu quero a velocidade, eu quero o tempo, eu quero o deslocamento, eu quero a aceleração. Pronto, isso faz parte da cinemática, tá bom? Estou me aproximando, viu? Dentro da cinemática você tem um movimento especial, chamado movimento uniformemente variado. O popular MUVI, movimento uniformemente variado. E qual a característica, o que é que caracteriza o MUVI? O que é a alma do MUVI? É a aceleração, apesar de a aceleração ser uma grandeza vetorial, aqui a gente vai tratar apenas do módulo da aceleração, tá bom? É quando a aceleração, ela se mantém constante no decorrer do tempo, só não pode ser indefinidamente.
Porque esse negócio de aceleração indefinida, aí o bicho pega. Você, quando começa a se aproximar da velocidade da luz, aí começa a acontecer coisas estranhas em relação à mecânica newtoniana. A gente teria que falar de Einstein, da teoria da relatividade, mas não é o caso da gente. A gente não vai fazer isso aqui porque estamos no curso de matemática básica, tá bom? Então vamos lá. A aceleração, vamos supor um exemplo, é um exemplo que eu estou colocando aqui agora, de que um determinado corpo tenha uma aceleração, o módulo constante, o tempo está passando e a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Você já falou, você já escutou, você já leu aceleração, pronunciou isso daqui, se não foi com esse número, foi com outro, mas provavelmente não sabe o que é que significa essa informação. E isso daqui é um exemplo clássico. Eu não consigo encontrar outro exemplo mais clássico do que esse, de situação em que mostra que a manipulação mal feita da matemática termina omitindo para você uma informação fantástica, né? Aqui nesse caso a matemática termina atrapalhando a física, porque ela esconde a matemática. Quando você escreve dessa maneira, ela termina escondendo um pouco o que é que significa essa informação. A informação de que uma aceleração constante mede 3 metros por segundo ao quadrado. E aí agora eu quero que você aí agora me acompanhe. Vamos usar a própria matemática para poder mostrar um defeito, entre aspas, da matemática. Vamos manipular esses números aqui. Eu vou escrever essa mesma informação, só que de uma outra maneira. 3 metros por segundo ao quadrado é 3 metros dividido por segundo ao quadrado. Concorda comigo? Muito bem. A aceleração vai ser 3 metros dividido por segundo vezes segundo. Claro, isso aqui, essa fração algébrica, ela é igual a essa, que por sua vez é igual a essa. Ora, mas eu posso chegar aqui agora e fazer isso. Pegar essa fração e escrever 3 metros por segundo vezes 1 sobre S. Claro, essa informação continua sendo igual a essa, só que escrito de uma maneira diferente, que interessa para mim aqui agora, para passar para você a informação que eu quero. Eu posso pegar esta forma e escrever ela desse jeito aqui, ó. 3 metros por segundo dividido por segundo. Claro, eu aqui, para voltar, eu iria conservar primeiro e multiplicar pelo inverso da segunda, claro. E aqui agora, para finalizar, eu posso chegar a isso daqui e escrever dessa maneira, ó. Eu tenho 3 metros por segundo, tudo isso dividido por segundo. Aqui fica mais fácil, mais interessante, principalmente mais interessante, não é nem mais fácil, é mais interessante de captar a mensagem que a física quer passar para a gente. Quando se diz que a aceleração, uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo, esse segundo que eu estou pondo o dedo aqui, viu? A cada segundo, a velocidade desse corpo está mudando em 3 metros por segundo. Essa é a verdadeira mensagem. É isso mesmo? Então vamos supor que você está estudando, ou alguém esteja estudando o movimento de um corpo. Não importa, um corpo, um carro, pode ser um carro, vamos pensar em um carro. Quando você disparou seu cronômetro para poder estudar, você percebeu que a velocidade inicial desse carro, digamos, ele estava no repouso, portanto a velocidade inicial era 0. Podia ser qualquer outro valor, viu? Inclusive negativo. Existe velocidade negativa na física, viu? Poderia ser 1 metro por segundo, 10 metros por segundo, menos 3 metros por segundo, não importa. O que é que essa informação quer passar? Se a aceleração desse corpo for constante e valendo 3 metros por segundo ao quadrado, significa que daqui a 1 segundo, essa velocidade vai ser de 3 metros por segundo. Daqui a mais 1 segundo, essa velocidade já será de 6 metros por segundo. Ora, passado mais 1 segundo, essa velocidade já vai ser de 9 metros por segundo. Depois será 12 metros por segundo, 15 metros por segundo, 18 metros por segundo, 21 metros por segundo,
24, 27, 30. É isso que significa. A cada segundo que se passa, a velocidade desse corpo estaria aumentando em 3 metros por segundo. É isso, é essa informação, entendeu? Eu não iria perder essa oportunidade de passar isso para você. O que é que significa uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado? Bom, essa informação vale, no caso, para uma aceleração negativa? Claro que vale, perfeitamente. Nós teríamos, no caso, vamos supor um exemplo de uma aceleração de menos 2 metros por segundo. Você teria uma aceleração de menos 2 metros por segundo em determinadas situações. Se o movimento fosse progressivo retardado, esse corpo teria assim o módulo da velocidade sendo diminuindo a cada segundo em 2 metros por segundo. Mas você também pode ter um movimento acelerado, no caso seria acelerado retrógrado, mas a gente não vai entrar nisso aqui agora, porque termina descaracterizando, e vamos puxar o freio de mão agora nesse momento, não é isso mesmo? Mas essa é a verdadeira informação, essa é a informação para a gente. Uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado significa, na realidade, que a cada segundo, lá que se passa, a velocidade desse corpo está aumentando em 3 metros por segundo. Ok? Isso é que significa dizer que uma aceleração de 3 metros por segundo, se for constante, é movimento uniformemente variado. A variação da velocidade acontece de maneira padronizada, de maneira uniforme. Bom, no MOVE você tem basicamente 3 equações. Esta daqui, esta e a famosíssima, que é o motivo de nós escaparmos, né? A desculpa para nós escaparmos da matemática e vir para a física, que é a equação de Torricelli. Vamos lá. Mas vamos falar inicialmente dessas duas aqui, não é isso mesmo? Deixa eu explicar para você, deixa eu apresentar elas para você. Essa daqui, os físicos chamam de função horária da velocidade no MOVE. Velocidade é igual a velocidade inicial, que a gente vai chamar de V0, tá bom? Mais a aceleração multiplicada pelo tempo. Ela é chamada de função horária da velocidade. Não é porque o tempo é substituído por horas. Geralmente não é, mas até pode ser por hora, não tem importância não. Mas geralmente, se você estiver trabalhando no sistema internacional, esse tempo aqui vira segundos. A palavra horária, função horária da velocidade, é porque tem tempo e não necessariamente horas. Isso mesmo? Ela calcula da maneira como ela está aqui, uma equação literal em V, uma equação literal na variável V. Ela calcula para você a velocidade. Pronto. Basicamente eu teria a seguinte situação. Exemplo, vou particularizar aqui agora. Vamos supor que uma partícula tem uma velocidade inicial, digamos, de 2 metros por segundo. Tá bom? 2 metros. Vamos colocar uma situação aqui agora para exemplificar. Vamos supor um carro que esteja... Vou botar desenhar um carrinho aqui. Pronto. Tá bom, aqui. Vamos botar aqui o carro. Esse carro está se deslocando para a direita, né? E acelerado. É movimento progressivo acelerado. Ele está indo para lá e com a velocidade cada vez maior. E a velocidade inicial, quando você disparou o seu cronômetro, percebeu de que a velocidade era de 2 metros por segundo. Indo para lá, para a sua direita aí na tela, viu? Para lá. Vamos lá. E a aceleração, vamos botar uma aceleração aproximada de um carro normal. Vamos botar, sei lá, 3. Talvez seja até acelerado demais, mas vamos botar 3 aqui. Vamos lá. V igual a 2 mais 3t. V igual a 2 mais 3t. O que significa isso? Significa que eu descubro a velocidade que eu quiser desse automóvel no tempo que me perguntarem. Por exemplo, vamos lá. Eu quero saber quando ou melhor, qual será a velocidade desse automóvel daqui a 10 segundos. Quando se passar 10 segundos, será que vai precisar eu estar dentro desse carro olhando para o velocímetro para descobrir a velocidade? Claro que não. Se realmente ele estiver em MOVE e, portanto, com aceleração constante, que é isso? Se eu souber que a velocidade inicial é 2 e a aceleração é 3, olha, tchau, um abraço, passe bem, pode ir embora. Eu sei que daqui a 10 segundos você vai estar com tal velocidade. E essa certeza que me dá essa fórmula.
No caso eu tenho 3 vezes 10, 30. 30 mais 2, 32. Portanto, a velocidade desse corpo, desse automóvel, vai ser 32 metros por segundo. Então, basicamente, essa fórmula serve para isso. Vamos pensar dessa maneira. Essa outra daqui, nós temos a função horária dos espaços. Função horária dos espaços no MOVE. Função horária dos espaços escalares. E ela dá basicamente, é outra equação literal escrita na variável S, e ela lhe dá basicamente a possibilidade de você calcular o espaço, quando você sabe que é o espaço inicial, a velocidade inicial, o tempo e a aceleração. Você quer um exemplo? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, vamos adotar a seguinte situação. Suponhamos que aqui seja a posição menos 10 metros. Aqui é 0 metro. Aqui seria, digamos, 10 metros, depois 20 metros, lá na frente 30 metros, depois 40 metros, 50 metros e por aí vai. Aqui nós temos menos 10 metros, menos 20 metros, menos 30 metros, menos 40 metros, menos 50 metros e por aí vai. Tá bom? Quando eu disparei meu cronômetro, eu percebi de que esse automóvel estava passando nessa posição com essa velocidade. Vou aproveitar a velocidade de 2 metros por segundo, na posição menos 10 metros, tá bom? A aceleração, vamos botar uma aceleração aqui bem pequenininha, de 2 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então eu venho aqui e coloco S igual a S0, espaço inicial, quanto? Menos 10 metros. Menos 10, mais velocidade inicial, eu chutei 2, vamos para o valor que eu criei aqui agora, vezes o tempo, mais a aceleração que eu criei aqui agora, 2, vezes t ao quadrado sobre 2. Bom, 2 dividido por 2, isso é igual a 1. Então cai fora. Está aqui. 2t mais t ao quadrado. Com esta fórmula daqui, você aí pode me pedir a localização dele no tempo que você quiser. E que é isso? Brincadeira, pelo amor de Deus. Vamos calcular em que local ele estará daqui a 5 segundos. Quando o tempo, o cronômetro estiver marcando 5 segundos. É simples. S vai ser igual a menos 10 mais 2 vezes o tempo. Mas o tempo que eu criei aqui agora, 5 segundos. Mais o tempo ao quadrado. 5 ao quadrado. Claro. Que é isso? 5 ao quadrado, 25. 2 vezes 5, 10. 25 mais 10, 35. 35 menos 10, 25. Portanto, você pode ter certeza que ele estará na posição 25 metros. Tá bom? Então, basicamente, você tem essas duas fórmulas aqui, mais essa que a gente ainda não vai entrar nele. Apesar de ser o motivo da aula, essa daqui. Bom, o que é que eu quero agora? Eu vou criar uma situação aqui agora, você vai me permitir eu criar uma situação que, na realidade, guardadas as devidas diferenças, né? E bote devida diferença aí nesse caso, viu? É o que acontece lá no topo. Os grandes cientistas, né? Aqueles cientistas de pesquisa de ponta, os grandes físicos, os grandes matemáticos. Na realidade, o que é que acontece? Você às vezes tem uma situação onde o físico está lá resolvendo um problema lá da física, que não obrigatoriamente tem a matemática, viu? Às vezes a física tem teorias muito bonitas que não necessariamente tem matemática no meio. E aí vamos imaginar a seguinte situação. Vamos criar a situação aqui agora para que eu possa passar para você uma aplicação das equações literais. Nós temos um físico, esse cara é muito bom em matemática, muito bom. Ele não é excepcional, mas é muito bom. E vamos criar uma situação onde ele vai precisar da ajuda do matemático. É isso mesmo? Só para comentar, para ilustrar para você, existia um físico no século XX, um rapaz chamado Albert Einstein, um abençoado pela natureza, né? Era físico, agora com uma habilidade matemática absolutamente colossal. Mesmo assim, ele precisou de ajudas de matemáticos para solucionar determinados problemas lá de cálculo, né? Então a gente vai aqui guardar as devidas diferenças e criar essa situação, tá bom? Esse matemático,
ele conhece só essas duas fórmulas. Imagine a situação, só essas duas fórmulas, essa daqui, ele não conhece essa, tá bom? E ele vai resolver um problema, daqui a pouco eu vou jogar esse problema para você, e você vai perceber que ele vai perder muito tempo. E essa perda de tempo vai incomodar ele. Ele, incomodado com isso, vai a um matemático e pede ajuda para que o matemático desenvolva uma fórmula onde não precisa, onde ele não tenha mais que perder tempo por causa da falta da informação do tempo. É por causa do tempo que ele está perdendo tempo. Como ele quer ganhar tempo, ele quer eliminar o tempo. Tá bom? Então vamos lá, o que a gente tem aqui agora? A situação é a seguinte, se você quiser copiar, copia. Quem vai entrar aqui agora em ação não sou eu, é aquele físico, entendeu? Que só conhece essas duas equações. Claro que na realidade isso não existe, é uma situação que eu estou criando. Vamos lá. Me acompanha aí na leitura. Enquanto uma partícula percorre 10 metros, sua velocidade escalar instantânea varia de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo. Determine sua aceleração escalar suposta constante. Ele quer aceleração, mas ele me diz que a velocidade inicial é de 10 metros por segundo. É isso mesmo? 10 metros por segundo. E é interessante, a partir desse momento aqui agora, volta até um pouquinho, anote aí o registro que está no tempo aí da exibição, quantos minutos, quantos segundos, que daqui a pouco eu vou pedir para você fazer a comparação, para você ver o tempo que se perde aqui, que o físico, aquele físico que a gente criou vai perder, e depois com a utilização dessa fórmula, você vai perceber que o tempo gasto é menos da metade, é menos de 1/4 na realidade, tá bom? Então a velocidade inicial é igual a 10, a velocidade final 20 metros por segundo, e a variação de espaço percorrido, que nós vamos chamar de ΔS, daqui a pouco eu explico o que significa esse ΔS, foi de 10 metros, tá bom? A pergunta que se faz é, qual é a aceleração? Ele é muito bom em matemática, aquele físico, não sou eu que estou aqui agora não, é o físico, né? Ele já percebeu de que ele está com um problema na frente, esse problema vai incomodar ele, vai fazer ele perder tempo. Ele não tem o tempo, veja que essa fórmula precisa do tempo, e o enunciado não deu para ele o tempo. Olha o tempo que ele vai perder, tudo isso porque ele não teve o tempo. Então vamos lá, me acompanhe. Quem é a velocidade final? 20. Quem é a velocidade inicial? V0, 10. Quem é a aceleração? Não sabe, é o que perguntaram a ele. Quem é o tempo? Não deram. Que loucura. Cara, uma equação e duas incógnitas. Ninguém merece isso, né? Ninguém merece. Passa esse 10 aqui para a esquerda, vá. 10 igual a AT. Como ele quer calcular a aceleração, ele está precisando que esse tempo desapareça. Então ele vai isolar o tempo, você vai ver que daqui a pouco o tempo desaparece. E vai puxar esse A aqui para baixo. Pronto. O tempo é igual a essa fração algébrica. Interessante, essa palavra não é estranha para a gente, né? Fração algébrica. Vamos lá. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Vamos lá. Puxa esse S0 para cá. Espaço inicial. Puxa para cá. Vai para a esquerda. Pronto. Tá bom. Vamos lá. Velocidade inicial, V0. Mas velocidade inicial ele tem. Ele tem 10. Então bote aqui 10. 10. O tempo, ele não tem o tempo. Ele sabe que o tempo é esta fração algébrica. 10 sobre a aceleração. Olha aqui eu, ó escrevendo aqui 10 sobre a aceleração mais A sobre 2 vezes o quadrado do tempo. O quadrado do tempo. 10 sobre A. 10 sobre A. Muito bem. Ok, joia. O que é S0? S menos S0. Espaço menos espaço inicial. É o que a gente chama de variação de espaço. E variação na física é representado por essa letra grega, delta. Então, se você calcula a altura final e a altura inicial, quando você fizer a diferença, altura final menos altura inicial, deixa quieto lá, senão vai atrapalhar a gente.
a altura final menos a altura inicial. Você tem o ΔH. A energia final menos a energia inicial. Você tem o ΔE. Ora, o espaço final menos o espaço inicial é quanto ele se deslocou. E a gente vai representar isso aqui por ΔS. Que nós temos, olha aqui, 10. Eu tenho essa informação. Mede 10. Ok? Bom, 10 vezes. Olha o tempo que esse físico, coitado, está levando. Daqui a pouco o matemático entra para socorrer ele. 100 sobre A. Mas, o que é que nós temos aqui? Eu vou ter A sobre 2 vezes 10 ao quadrado, 100 sobre A elevado ao quadrado. Vamos ficar com o quê? Com o que é que nós vamos ficar? Vamos ver? Vamos ver então aqui agora. Eu vou ficar com ΔS, meu ΔS é 10, né? 10 metros, não precisa botar metro não, que fica cansativo. 100 sobre A, né? E vamos multiplicar essas duas frações algébricas, mas nós já sabemos multiplicar frações algébricas. Esse A vai ser cancelado com esse A daqui, nós vamos ficar aqui embaixo com A elevado a 1, e esse 2 desaparece porque ele vai dividir o número 100, você fica com 50. Poxa, o que é que nós temos? Uma equação fracionária, mas você já é PhD em equação fracionária. Quem é o MMC? É a letra A, né? Pra gente é a letra A. Pro físico é o módulo da aceleração, né? Pra gente é apenas uma variável. 10 vezes A igual a 100 mais 50. Quanto é que isso vai dar? Isso vai dar 150. Então a aceleração vai ser 150 dividido por 10. Quanto é que dá isso? Isso dá 15. Então a aceleração é de 15 metros por segundo ao quadrado. Isso é estonteante, essa aceleração. É assim, poxa, é aceleração, não sei se chega a ser a aceleração de um caça, não sei, talvez a aceleração de um caça seja um pouco mais do que isso, ou sei lá, está mais próximo de um Fórmula 1, né? Ou então de um dragster, é isso mesmo? Bom, vamos lá. Resolvemos. Para aí agora, lá. Parou o cálculo, vai. Veja aí a diferença, aí, quantos minutos, quantos segundos, da hora que nós começamos até agora. Vamos lá. Foi o que aconteceu. O físico aí, incomodado, poxa, perdi muito tempo. Eu consegui, mas, poxa, vou lá procurar a matemática para ver se o pessoal de lá me dá uma ajuda. Eu perdi muito tempo, tudo isso porque não me informaram o tempo. Isso é o físico pensando. O que é que ele faz? Ele vai lá para o matemático, chega lá no matemático e olha, eu estou com um problema aí nas equações do MOVE. Eu só tenho duas, imagine você, a situação que eu estou criando, pelo amor de Deus, né? Eu só tenho duas equações, a função horária da velocidade e a função horária dos espaços. Eu resolvo muito bem, quando me dão o tempo, eu resolvo rapidinho, sem perda de tempo. Mas o problema é quando o tempo não é fornecido. Eu até consigo resolver, mas de maneira muito demorada. Você tem como me ajudar? Ou seja, eu estou precisando de uma fórmula, que não tenha a variável t. O matemático, aí entra a gente aqui agora, viu? E se você puder dar uma desse matemático, poxa, faça isso aí agora. Para aí a exibição e tenta resolver, depois você volta para a exibição. O matemático vira para o físico. Quais são as equações que você tem? O físico é essa e essa. Você quer desaparecer com o tempo, né? Ah, tá bom. Vou ver o que é que eu posso fazer para você, né? Vou ver. Esse matemático aí não é arrogante. Ele poderia ter dito, não, o seu problema está resolvido, deixa comigo. Não, ele, olha, vou ver o que é que eu posso fazer por você, né? Então vamos lá. Qual o raciocínio agora? O físico sai, quem está aqui agora no caso é o matemático lá, o competente. Não sou eu não, é o outro lá. Bom, e aí se você quiser fazer as vezes dele, vamos fazer. Você vai tentar seguir os passos deles, que é isolar a variável t aqui, para substituir lá. Você isolando a variável t substituindo, o tempo desaparece, tá bom? Então vamos lá. O que é que o matemático faz? Bom, vou isolar a variável t. Esse V0 passa para cá e nós vamos ficar com essa situação, tá bom? Bom, essa aceleração cai fora. Dê licença aqui para mim, por favor. Isso, portanto, o tempo é uma fração algébrica.
é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pela aceleração. Aí o que é que o matemático faz? Aonde tiver esse t, ele vai substituir por esta fração e o tempo desaparece. E ele atende ao pedido lá do físico. Então ele vai pegar aquela equação, a função horária dos espaços. Me acompanhe, vai. Eu só quero passar esse zero para cá. Passe esse S0 para cá. S menos S0 igual a V0 multiplicado pelo tempo. Só que esse tempo, ele já vai colocar essa expressão aqui, ó. V menos V0 sobre A mais A sobre 2, A sobre 2, vezes o quadrado do tempo, que será substituído por essa expressão, que na realidade é o tempo, só que sem a obrigatoriedade de escrever a letra T. Pronto. Cara, é incrível isso. Quase uma varinha de condão. Quase. Não tem mais a variável T. Desapareceu. Tá vendo aí o raciocínio matemático diferente lá do raciocínio físico. S menos S0, o físico vai escrever isso como delta S. Tá bom? Bom, aqui agora vamos eliminar esse parênteses. V0 vezes V. Fica V0V. Menos V0 vezes V0. Opa, V0 vezes V0, você já sabe. V0 ao quadrado sobre A. Mais A sobre 2 vezes... Aqui no numerador nós vamos ficar com um produto notável. Olha só você que coisa linda. V menos V0 ao quadrado sobre A elevado ao quadrado. Bom, delta S. Estou com medo agora da minha letra ficar horrível. Ela normalmente é horrível. Eu me abaixando fica pior ainda. Então aqui a gente vai ficar com a aceleração no denominador. Eu fico com V0V menos V0 ao quadrado, tá certo? Muito bem. Aqui eu vou ficar com multiplicação de frações algébricas, a gente já domina isso. Esse A cai fora, Aqui vai ficar o número A, né, multiplicado por 2, 2A. E eu vou ficar com esse produto notável, V menos V0 ao quadrado. Confere? Muito bem. Por uma questão de espaço, eu estou com medo aqui desse espaço, eu vou passar para cá, tá joia? Vamos lá, me acompanhe. Vamos tirar o MMC. Esse MMC é 2A, não é 2A? 2A dividido por 1 dá 2A. 2A vezes delta S, 2A delta S. 2A delta S igual 2A dividido por A dá 2. 2 vezes o numerador. Fica com 2V0V menos 2V0 ao quadrado. 2A dividido por 2A dá 1. 1 vezes esse produto notável vai dar o próprio produto notável, que eu já vou colocar ele aqui desenvolvido. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Olha que coisa linda, rapaz. Isso é uma obra de arte. Bom, vem pra cá, vem. 2A delta S, 2 vezes a aceleração, vezes o delta S. Opa, olha que coisa linda. Ó, 2 vezes 0V menos 2V0V, pega o B. Menos 2V0 ao quadrado, mais 1V0 ao quadrado, vai dar menos V0 ao quadrado, mais V ao quadrado. Aí o matemático vira para o físico e diz: olha, você quer essa equação, vai ser uma equação literal escrita em que variável? Na variável V. Então vamos isolar o V aqui, vamos colocar o V aqui. Então eu tenho V ao quadrado, passa esse V0 para cá, a gente vai ficar com V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o delta S. Pronto, meu amigo? O matemático falando para o físico. Está aqui a sua fórmula. Você não vai mais perder tempo na sua vida por falta de tempo. Está aqui, ó, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes delta S. Está aqui. Evangelista Torricelli, né?
físico matemático lá do século XVII na Itália. Essa fórmula é em homenagem a ele. O que é que eu quero de você agora? Lembra, eu vou apagar isso aqui agora. Lembra daquele tempo que eu mandei você cronometrar? Aquele cálculo inicial que aquele físico fez com essas duas equações aí de cima do quadro? Muito bem. Se você não cronometrou, é interessante que você vá para o início, anote aí os minutos e os segundos, vá até o final, faça o ΔT, até aí coisa fantástica. Calcule o ΔV, a variação de tempo. Calcula aí, vai, a diferença, o tempo que eu levei para calcular sem essa fórmula. E a partir desse momento agora, vamos lá, a partir desse momento você vai começar a cronometrar. Você vai ver que é menos da metade do tempo. É, pelo amor de Deus. Então me acompanha, vai. Eu vou calcular a aceleração. Vou usar essa daqui. É a mesma fórmula, só que aqui está mais escrito de maneira mais agradável. Velocidade final. Ele quer aceleração. Velocidade, começa a cronometrar. Vai, dispara aí agora, vai. Velocidade final, 20. Então fica 20 ao quadrado. Velocidade inicial, 10. Lembra? 10. 10 ao quadrado. Os dados que eu coloquei alguns minutos antes. O ΔS, o deslocamento, foi também de 10. 10. Pronto. 10. Ok, vamos lá. 20 ao quadrado, isso dá 400. 10 ao quadrado, isso dá 100. 2 vezes A vezes 10 vai dar 20 vezes A. Puxa você, meu querido, esse 100 para cá, subtraindo, a gente fica com 300 igual a 20 vezes o módulo da aceleração. A aceleração, portanto, vai ser 300 dividido por 20. Isso dá, meu querido e minha querida, 15 metros por segundo ao quadrado. Eu acho que dá metade, dá 1/8 do tempo, não dá 1/4 não. Coisa fantástica isso. Isso é muito, muito, muito bonito isso, né? Muito bonito. Você vendo a matemática auxiliando a física, né? Economizando, dobrando a vida do físico, né? Dobrando, espero que você entenda o que é que eu falo, dobrar a vida. Algo semelhante com o que os filósofos dizem que aconteceu com a teoria dos logaritmos, né? Ajudando os astrônomos, os físicos lá do século XVII, século XVI. É isso mesmo, dobrava a vida do físico. Quando você dobra a vida do físico, não quer dizer que ele morreu com 200 anos, não é isso que se quer dizer, não. É de que ele, na realidade, reduzia a metade o tempo do cálculo perdido lá pelo astrônomo do século XVII, pelo físico do século XVII. Então o logaritmo, ao reduzir pela metade, dobrava a vida útil. O físico não precisava mais ficar calejando o dedo, ele ia pensar, já que os cálculos foram enormemente reduzidos pelos logaritmos. Guardadas devidas diferenças, foi o que aconteceu aqui com o físico e matemática que a gente criou com a fórmula de Torricelli, né? Uma equação literal, né, usada pela física. Bom, na próxima videoaula a gente vai mostrar essa daqui, não é isso mesmo? A expressão matemática da lei de Coulomb lá para a eletrostática, né? As cargas pontuais lá do vácuo, né? Nesse caso aqui a gente vai trabalhar como se elas estivessem no vácuo. É isso mesmo? Mas isso aí a gente fica para a próxima videoaula. Espero que você tenha gostado dessa aplicação que eu fiz aí para mostrar para você. E você me vê agora na aula 56 do curso de Matemática Básica.
Música